A paz do Senhor para todos, irmão, amém? Podeis assentar. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do versículo de 13 em diante, aonde vai falar sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Amém? E a palavra diz assim: e eis que no mesmo dia ia dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Até aqui o Senhor nos permita falar a palavra dele. Amém, irmão? A palavra do Senhor diz que quando eles estão saindo, quando eles estão indo para caminho para Emaús, eles não estavam felizes. Eles não entenderam a mensagem que Cristo deu para eles. Porque antes deles ir naquele domingo, ou na sexta-feira, Jesus foi crucificado. Jesus foi condenado. Primeiramente ele foi traído naquele mesmo dia, foi julgado naquele mesmo dia e foi condenado naquele mesmo dia. Mas o interessante é que no final daquele mesmo dia ele falou: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. No mesmo dia que foi traído, no mesmo dia ele perdoou. Então eu quero dizer para mim e para você que nossos pecados estão perdoados. Naquele dia que ele te tirou do lamaçal, naquele dia que você estava na prostituição, ele te arrancou. Naquele dia que você estava com a arma na mão, ele te arrancou. Naquele mesmo dia que você pensava em se suicidar, ele te arrancou. E quando ele arranca, e quando ele traz, naquele mesmo dia, ele começa a mudar a tua história. Assim foi com a minha vida. Aqui está um homem que pensou um dia se suicidar, mas naquele dia, em cima da passarela, ele me arrancou. E ele começou a caminhar, e ele começou a me ensinar. O interessante é que aqueles homens, eles vinham falando entre si, com o coração amargurado, porque ele não entendia por que o mestre dele tinha morrido, por que Jesus morreu. Mas Jesus ao mesmo tempo ensinava a eles que era necessário morrer para que eu e você possamos viver. Ele morreu para eu e você poder viver. Ele morreu para eu e você estar reunidos aqui nesse culto, para adorar, para louvar, para glorificar o nome dele. Ele morreu por amor a você, porque nós não amamos eles. Ele que nos amou primeiro. Depois, quando a gente vai conhecer, depois que a gente vai ter intimidade, depois que a gente procura conhecer esse Cristo, a nossa história, o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas palavras, ela começa a pegar uma forma diferente. O nosso caminhar, ela continua sendo diferente. Nós não estamos caminhando para Emaús, nós estamos caminhando para uma terra celestial. Então o nosso caminhar, ele muda. O nosso caminhar, ele muda. Mas o interessante é que são líderes, são homens que foram escolhidos por o Senhor. O Senhor chamou Mateus, o Senhor chamou Felipe, o Senhor chamou Judas, e foi chamando um por um. E você acha que ele parou de chamar? Você foi chamado por ele. Nós somos chamados por ele para fazer aquilo que eles fizeram lá atrás. Mas o tempo dos discípulos de Jesus passou. A morte de Jesus passou, mas ela não pode ser esquecida da nossa memória. Olha para a mesa, memória dele,
traga lembrança de quem é, de quem fez, de quem faz e de quem realiza a Santa Ceia do Senhor. Memória para você não esquecer, para você não voltar para o lamaçais, para não você voltar para a prostituição, para não você voltar para o pecado. Um dia de hoje é um dia diferenciado, é uma Santa Ceia. Eu não quero entrar em detalhes da Santa Ceia, porque tem os mensageiros da Santa Ceia, mas eu quero falar que Jesus falou: traga a memória daquilo que Ele passou na tua vida, traga a memória de onde você estava, traga a memória o sofrimento que você sofria, traga a memória tudo aquilo que aonde Ele te arrancou, para que você não volte lá para trás. E aqueles discípulos foram conversando um com o outro, caminhando, e eis que no mesmo dia ia dois dele para uma aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Maú. Ia falando de si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo ele falando de si, fazendo pergunta um ao outro, ao mesmo tempo Jesus se aproximou-se dele, mas os olhos dele não estavam como abertos, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas caminhando trocadas entre vós? E por que está triste? Quais são as nossas palavras no dia de hoje? O que nós falamos no dia de hoje? Nós já estamos no final dos tempos, a promessa dele está se cumprindo, a guerra, há rumores, tudo que você possa imaginar, para aquele que conhece a palavra, para aqueles que ouvem a palavra, entenda que os sinais já estão aí. Já vivemos as últimas horas desse Cristo voltar e nos levar para estar com Ele. E é momento de nós refletir o que nós estamos fazendo, o que estamos falando, com quem estamos falando, com quem estamos andando, o que falamos, o que perguntamos, porque está chegando o nosso fim e a nossa hora. E eu não quero estender, eu quero deixar uma palavra aqui, que o Senhor, Ele nos chama uma responsabilidade, porque andar na presença do Senhor é algo muito especial, não é para qualquer um. Você não foi escolhido no meio de 100 pessoas, nem de 200 pessoas, você foi escolhido no meio de 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas na face da terra. Então você é uma pessoa especial para trazer a palavra dEle, não são as tuas palavras, o seu querer, o seu desejo, a sua vontade, não, é o desejo dEle, é a vontade dEle, é o querer dEle que tem que prevalecer na minha vida e na tua vida. Como nós vivemos nas últimas horas, como nós vivemos nos últimos minutos. Eu hoje tive uma oportunidade de sentar para ouvir a palavra na escola dominical. O nosso professor Daniel estava dando uma aula, e ele levantou um livro, e esse livro é de Hernanes Dias Lopes, e ele fala sobre o suicídio. Interessante, irmão, que é um livro que nós precisamos ler, porque talvez no meio da tua família tenha alguém com esses pensamentos, e como falar para eles, e como explicar para eles. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, e esse livro nos ensina. Hernanes Dias Lopes é um homem de autoridade, um homem de Deus, que tudo que tem aqui, eu ainda não li o livro, mas eu sei que está dentro da palavra de Deus. E nós, como somos líderes na nossa casa, nós, como somos líderes dentro da igreja, precisamos ter autoridade, irmão. E para se ter autoridade tem que ler, tem que estudar. O nosso Jesus estudou, os discípulos dele sentavam para aprender. Aprender o quê? O que nós estamos falando hoje, a palavra dele. Para alguém tocar ali, tem que sentar para aprender. Para sentar naquela bateria, tem que sentar para aprender. Em tudo temos que desaprender, meu irmão. E nós não queremos aprender. Queremos ser líderes na nossa casa, queremos ser líderes na nossa igreja, mas não queremos sentar para ouvir a voz de Deus. Mas se tiver qualquer outro evento, eu sei que vocês estão aqui e eu também estou aqui. Essa palavra, ela não está direcionada só para vocês, ela corta para mim também. Porque eu estou com 59 anos, irmão, e eu não posso perder mais tempo nessa terra. Eu tenho que viver para Cristo mesmo. Porque o meu olhar agora, o meu querer, o meu desejo, o meu foco é ir para o céu.
E ir para o céu eu tenho que sentar e aprender a palavra de Deus. Não tem outra maneira, não tem outro jeito, não tem outra solução. Sentar para ouvir a palavra de Deus, ter continuidade naquilo que Ele te chamou, para que eu e você venha fazer com responsabilidade. Porque isso aqui, suicídio, tem muitas pessoas que estão fazendo, cometendo nesse momento. E talvez se essa pessoa parar na tua frente, o que você vai falar para ela? O que eu vou falar para uma pessoa dessa? Se eu não leio, se eu não sento, se eu não escuto. Mas eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero louvar, mas não quero ter responsabilidade. Não que não sentar, não que não cantar não tenha responsabilidade, não que não pregar não tenha responsabilidade, mas nós temos que ser completos, não perfeito como Ele, mas completo, para entender o propósito de Deus para a nossa vida. Irmão, é algo tão profundo que eu quero dizer para mim e para você. Tem vidas que dependem de mim e de você aí fora, e nós não temos conhecimento para salvar alguém que um dia nos salvou com a palavra de Cristo, a mesma palavra que nos arrancou do lamaçal, a mesma palavra que nos tirou da jogatina, a mesma palavra que nos tirou dos lamaçais da vida. Elas têm que estar nos nossos lábios, e para isso tem que sentar para aprender a palavra do Senhor. Eles não conheceram Cristo naquela hora, os olhos deles estavam cegos. Talvez os nossos olhos também estejam cegos hoje, porque talvez a gente só quer fazer aquilo que acha que é a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer, e a responsabilidade não é essa, meu irmão. Ele não chamou para você ser rico nessa terra, Ele não chamou para você ter fartura nessa terra, Ele chamou para você pregar a palavra dele, porque a riqueza é Ele, a fartura é Ele. Quando você busca Ele, você tem riqueza. Quando você busca Ele, tem fartura. Não se preocupa com os bens que você almeja. Não que você não deva almejar ser rico, não nada disso. Mas eu quero te explicar que você venha entender. A maior riqueza é o reino do céu. O maior tesouro é estar do lado dele numa vida eterna. O maior tesouro, a melhor casa é estar do lado dele. Não se preocupe, porque Ele vai fazer você prosperar nessa terra. Ele vai fazer você ser abençoado nessa terra, mas desde que você tenha responsabilidade com Ele, tenha compromisso com Ele e anda com Ele. Eu não posso trazer uma palavra aqui que Deus vai te abençoar se você não tem compromisso, se você não anda com Ele, se você não aceita Ele, se você não quer Ele, mas você só quer bens materiais. Não que Ele te dê, Ele te dá, mas o que Ele quer te dar é muito maior do que às vezes o que você está pedindo para Ele. E o reino do céu não tem preço de dinheiro, mas tem preço de sangue. Tem preço de sangue pela nossa vida, pela vida dele. Talvez nós estamos caminhando nessa terra e não estamos conseguindo conhecer quem é que está ao nosso lado. Talvez a gente está andando nessa terra e não estamos entendendo a voz do Senhor, mas a culpa não é dele, a culpa somos nós. Nós precisamos ter intimidade, nós precisamos conhecer a esse Cristo que muda a história, que muda os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos sonhos. Deus, Ele continua falando conosco em todo o tempo, Ele continua nos abençoando em todo o tempo, Ele continua tendo a sua autoridade sobre a nossa vida, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Se Ele te prometeu, Ele vai te dar, e eu não sei o que Ele te prometeu, mas eu sei que Ele é Deus, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Entenda bem, irmão, hoje nós estamos aqui, não merecíamos estar aqui. Talvez eu vou falar por mim mesmo, eu não merecia estar aqui, por tudo que eu fiz no meu passado, eu não deveria estar aqui, mas Ele me fez estar aqui. Porque eu mereço? Não, é a graça dEle, é a misericórdia dEle que prevalece sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Então, irmão, tenha responsabilidade. Quando você for fazer algo de errado, escuta aqui, irmão, quando você for fazer algo de errado, lembra dessa mesa, lembra que essa mesa tem a memória dele. Quando você pensar em pecar, lembra dele, para você não pecar, porque se você pecar,
você está plantando aquilo que você vai colher. E depois você não culpa Cristo. Por que está passando por isso? Por que está passando por aquilo? Ele fala contigo porque Ele te ama. Antes de você pecar, lembra da memória dEle. Lembra da cruz. Porque a cruz não pode ser esquecida pela nossa vida. A nossa cruz, a cruz do Senhor, tem que estar ao nosso alcance, à nossa direção, aos nossos olhos. Porque foi pela cruz que Ele mudou a minha história e a tua história. E muitas das vezes no dia de hoje, as pessoas não valorizam a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é algo espetacular, irmão. Que Ele está nos trazendo, olha, eu ainda tenho aliança com vocês. Eu ainda fiz e cumpro com a aliança que eu fiz com vocês. Eu não rompi a aliança, eu não arranquei a aliança. A minha aliança está junto, está firme com vocês. Mas que nós tenhamos a responsabilidade de firmar a nossa aliança cada vez mais. Porque todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, a gente está falando para Ele, Senhor, ainda tenho uma aliança com o Senhor. Ainda tenho uma aliança com o Senhor. E eu quero fazer essa aliança com o Senhor em todo o tempo. Amado irmão, e a palavra diz que aqueles homens foram andando e foram perguntando quem era ele, aonde ele estava, porque ele não entendia. Ele não sabia o que tinha acontecido lá em Jerusalém. E eles foram andando até chegar em Emaús, até chegar àquela casa. O interessante é quando eles entram naquela casa, Jesus ia passar direto, mas eles convidam Jesus a entrar na casa. Talvez o que está faltando na nossa casa é convidar Ele a entrar, para que muitas coisas na nossa casa possam parar, ou muitas das coisas na nossa casa possam entrar em ordem, ou muitas das coisas na nossa casa, dos nossos pensamentos precisam estar em ordem. É porque ainda a gente ainda não convidou Ele para entrar dentro da nossa casa. E quando eles convidam Ele, Ele senta na mesa, eles preparam aquela ceia, e eles dão honra para Ele partir o pão. Interessante, irmão, que no partir do pão, eles reconhecem quem era Jesus. E eles olham um para o outro e falam, o nosso coração não ardia quando esse homem partia o pão, quando esse homem falava conosco? Como é que está o teu coração hoje, meu irmão? Se o teu coração está triste, alegra, arde ele para Jesus, porque Ele muda história. Ele muda história, irmão. Ele mudou a minha história. Eu não estou contando história de um, nem de dois, não, é de minha história. Quem era eu antes, quem era eu hoje. Hoje o meu coração arde por esse Jesus, e eu preciso que ele arde cada vez mais. Eu preciso ter algo, eu preciso ter foco que esse Jesus. O interessante é que aqueles homens andaram 11 estádios, andaram vários quilômetros, mas na mesma hora eles tomaram a decisão, levantaram e voltaram para Jerusalém. Muitas das vezes tem coisas na nossa vida nós precisamos largar e voltar para a origem, que é os pés de Jesus. Muitas das coisas, tem coisas na nossa vida que temos que largar para voltar à origem, que é os pés de Jesus. Muitas das vezes algo na nossa casa precisa ser corrigido, mas como é que vai ser corrigido? Quando a gente voltar aos pés de Jesus. Muitas das vezes tem coisa que fugiu da nossa mão, ou talvez a tua esposa foi embora, ou talvez teu esposo foi embora, ou talvez teu filho está no tráfico. Por quê? Porque você precisa voltar para Jesus. Você precisa voltar para os pés dele. Porque a autoridade, muitas das vezes, o Senhor sempre dá a mim e para você. E Ele fala contigo porque Ele te ama. E Ele quer o melhor para mim, quer o melhor para você nesse momento. E quando aqueles homens voltam, que encontram com os outros e falaram, olha, encontramos Jesus. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Ele está vivo hoje, irmão. Toda vez que você abrir a palavra dEle, é Ele vivo falando contigo. O que Ele não quer é que você abra a Bíblia dentro da tua casa e ela fica aberta, sem você ler, sem você praticar, sem você conhecer. Eu falo para vocês, Jesus fala, irmão. Jesus fala com cada um de nós. Ele nos deu ensinamento, que é a tua palavra. Se a tua palavra, se a palavra dele não tivesse escrito, nós não sabia o que tinha acontecido no caminho de Emaú. Se a palavra dele não estivesse aqui, nós não sabíamos o que aconteceu 2000 anos atrás, lá naquela cruz. Se a palavra dele não estivesse aqui, nós não sabíamos quem era Jesus. Nós só estamos reconhecendo Jesus, e só reconhecemos Ele pela palavra dele. Não é por quem eu sou, não é pelo meu dinheiro,
não é pelo meu status, não. Você não vai reconhecer Jesus dessa maneira. Você só reconhece Jesus quando tem a palavra dele, quando tem intimidade com ele, quando você tem conhecimento com ele. O que faz esse mundo estar aqui hoje, vivo, é porque ele falou das promessas. O que faz a gente entender tudo isso que está acontecendo, está dentro da palavra dele. Ele nos fala e nos mostra, olha, o que aconteceu no passado, o que aconteceu no dia de hoje e o que acontecer no dia de amanhã, está dentro da palavra. Basta você ler, basta você buscar, e ele te pede responsabilidade. Ele te deu uma nova casa, talvez ele te deu um novo esposo, uma nova esposa, para que você volte às atividades que você tinha, aquela intimidade que você tinha com ele, aquele papo que você tinha com ele, aqueles momentos que você tinha com ele, precisa ser voltado. Precisamos voltar a um novo encontro, precisamos conhecer cada vez mais a esse Jesus, porque os tempos são difíceis, mas mesmo quando a gente vai no mercado que as coisas estão tão caras, às vezes eu falo, está tão caro, mas Deus fala assim, mas eu te dou, você continua comprando, eu continuo abençoando. Enquanto tiver céu e terra, a minha palavra não vai faltar na vida de cada um de vocês. Não vai faltar o alimento. Ele pode estar o preço que for, mas quem te banca é ele, quem te sustenta é ele, quem te abençoa é ele, quem te dá o melhor é ele. Possa entrar Bolsonaro, pode ser Lula, seja o que for, mas o maior de todo é o nosso Jesus. É ele que nos abençoa, é ele que nos dá o melhor. E esse Jesus fala contigo e comigo, olha, é necessário voltar aos pés do Senhor. Aqueles discípulos voltaram para aquela casa, comunicaram aos 12. A palavra diz que depois a Maria, as mulheres vai ao sepulcro, e chega lá, o Jesus não está mais lá. E elas ficaram decepcionadas porque não encontraram ele. Mas aí um anjo fala, por que procuraste o vivente nessa terra? Ele não está mais aqui, ele está vivo. Volte, fala para eles, fala para Judas, fala para todos eles, fala para Pedro, que ele ressuscitou, e ele está vivo no meio de nós. Ele está vivo no meio de nós, ele está vivo dentro da tua casa, ele está vivo dentro do teu coração, ele está vivo nos teus pensamentos, ele está vivo no teu olhar, ele está vivo no teu pensar, ele está vivo naquilo que você deseja, nos sonhos que você projeta, ele está vivo. Ele quer que você sonhe uma faculdade, porque ele sonha, ele quer, porque ele está vivo para realizar. Ele quer dar um futuro maravilhoso a esse jovem, porque ele está vivo, e ele vai dar um futuro maravilhoso. Mas é necessário ter intimidade, é necessário buscar o reino de Deus, ter mais intimidade com ele, ter um encontro verdadeiro com ele. E ele nos prepara essa noite para falar com cada um de nós. A cruz ainda é um símbolo para que nós trazemos a lembrança que ele está vivo, e ele muda a história, ele continua mudando a história. Ele continua mudando a história, ele continua abençoando, ele continua dando o melhor dessa terra. Mas é necessário nós ter compromisso com ele. Eu não posso falar para você que ele vai te dar casa, que ele vai te dar carro, que ele vai te dar o melhor dessa terra. Eu não posso falar isso para você. O que eu tenho que falar para você, arrependa-se, volte ao primeiro amor, tenha um encontro com ele, porque o que ele vai te dar é maior do que uma casa, o que ele vai te dar é maior do que um carro, o que ele vai te dar é muito maior do que você imagina. É necessário que eu e você tenhamos compromisso de falar a verdade do nosso Jesus, porque precisamos falar, porque quando se fala a verdade, tudo anda certo na nossa vida. E eu aprendi isso, irmão. Eu questionava muito essas coisas, porque quando a gente ia do mundo, a gente falava muita besteira. Não que eu sou um pastor perfeito, nada disso, não que eu seja um ser humano perfeito, ainda continuo falando algumas besteiras, mas eu preciso me corrigir, eu preciso ter freio na minha língua. Eu não posso falar mal do meu irmão, eu não posso criticar ninguém, meu irmão, eu não posso criticar um morador de rua, porque só Deus sabe o que ele está passando ali. Às vezes ele não teve uma oportunidade que eu e você temos nessa terra, ou talvez ele teve uma grande oportunidade, mas ele jogou fora. Não de ter também é ser humano como eu e você, erra como eu e você, é normal, faz parte. O que nós devemos fazer?
estender a mão, ajudar aqueles que precisam, e não criticar, não falar mal, não questionar. Entenda mesmo, o nosso Jesus continua falando com cada um de nós. O nosso Jesus continua nos amando. O nosso Jesus, Ele está aqui, nessa casa. O nosso Jesus tem controle de tudo. Eu não sei como está o teu coração, se o teu coração está igual aquele coração dos discípulos, triste. Mas se tiver, irmão, eu não sei o que se passa. Tudo nessa vida é passageiro, tudo passa. Se você está feliz, ela vai passar também. Mas se você está triste, ela vai passar também. Porque tudo é passageiro, tudo é momento. O que não pode passar na nossa vida é Cristo. O que não pode passar na nossa vista é a palavra dEle. O que não pode passar no nosso coração é o arder por Ele, é o amor dEle. São coisas que não devem passar no nosso coração, mas na nossa vida são momentos de altos e baixos. Faz parte da vida, é processo. Muitas das vezes nós temos que passar em momentos tão complicados para nós valorizar quando tiver uma situação melhor. Muitas das vezes a gente precisa perder algumas coisas para poder ganhar algumas coisas melhores. E talvez você está se apegando em coisas que Ele já te arrancou, mas você quer botar a mão naquilo que não te pertence, daquilo que não é teu. Entenda bem, Deus tem o melhor para você. Eu não sei que maneira que Deus está falando contigo, mas eu sei a maneira que Ele fala comigo. Eu sei como Ele fala comigo. O que eu preciso fazer é melhorar cada vez mais como pessoa, como homem, como esposo, como um amigo, como um colega. Eu preciso mudar a minha história cada vez mais na presença do Senhor. Caminho de Emaús é algo que nós temos que aprender desse caminho. Saber aonde a gente está colocando nossos pés, para onde a gente está andando. Se é para caminho de Emaús, lugar de perdição, lugar distante de Cristo, lugar que não edifica nada, lugar onde você fica cego, que não consegue enxergar quem é Jesus, lugar de perca, de tristeza. Então o nosso andar tem que ser na autoridade dEle, em direção a Ele. E entenda bem, irmão, aqui andava dois homens, cada um mais triste do que o outro, ninguém tinha uma palavra de ânimo. Procura andar com pessoas que vai te animar, procura andar com pessoas que vai te dar força nos teus sonhos. Precisa andar com pessoas que vai dizer para você: olha, tenha fé, que o Senhor vai te ajudar, que o Senhor vai te abençoar. Não dê ouvido a qualquer palavra, mas dê ouvido à palavra do Senhor. Dê ouvido àqueles que são o seu amigo verdadeiro. Não fica cego como eles ficaram cegos para Jesus, porque Ele tem a palavra, a solução, e Ele tem os teus sonhos na mão dEle. E eu sei que cada um de nós temos sonhos, tem um projeto. Eu sei que tem pessoas aqui que querem casar um dia, e vai casar, e vai ser feliz, e vai fazer família. A gente sabe disso. Mas há um tempo, um processo, há um momento, a hora de chegar para isso. Então, enquanto não chega o seu casamento, enquanto não chega o seu noivo, enquanto não chega os seus filhos, vai adorando, vai buscando, vai tendo intimidade com Ele, vai buscando Ele, porque vai chegar esse momento, vai chegar essa hora. Não se preocupe, não tenha medo, porque o tempo está no controle dEle. Não fica com medo do tempo, não fica com medo da situação que você está passando, porque você não vai morrer de fome, porque você não morreu ontem, você não morreu há 2 anos atrás, você não morreu há 10 anos atrás, e você acha que vai morrer agora? Não, não vai morrer. Se você está aqui, se você está vivo, é porque Ele tem projeto, Ele tem sonho, Ele tem desejo, Ele tem vontade, e Ele quer realizar. Ele não trouxe você para essa terra para você sofrer. Entenda bem, são momentos da vida que a gente passamos, que precisamos passar. É necessário passar por alguma situação da nossa vida, das nossas percas. Eu perdi mamãe, eu perdi papai, eu perdi irmão. Faz parte, é um processo da vida. O meu alvo agora é Jesus, mas porque eu sei que um dia eu também vou passar. Mas enquanto eu não passar, eu preciso abençoar pessoas, eu preciso salvar pessoas,
em nome de Jesus. Eu preciso aprender a palavra dele, eu preciso buscar ele em todo o tempo, eu preciso ter intimidade com ele em todo o tempo. O que o Senhor nos chama a atenção hoje: intimidade comigo, intimidade comigo, intimidade comigo. Se esforça, ora, busca, se dedica. É difícil, mas ora, busca, lê a palavra, porque a tua crise, o seu momento, a sua tristeza de coração, ela vai passar. A palavra diz que ele encostou ao lado deles e eles não reconheceram. Talvez Jesus já está do teu lado há tanto tempo e você ainda não entendeu o que ele está falando contigo. Talvez Jesus já está há tanto tempo na tua casa, sentado na mesa, esperando você sentar, e você ainda não percebeu isso. Talvez Jesus já está há tanto tempo falando dos teus sonhos e você ainda não entendeu isso. Porque talvez você quer coisa grande e ele está te dando uma coisa tão pequena. Mas entenda bem, as coisas pequenas na mão do Senhor se tornam muito grandes. Talvez o emprego que ele está te dando é um emprego de salário mínimo, e você tem condições, tem estudo, tem tudo para ganhar um grande salário. Mas se ele está te dando um pequeno, entra, mergulha, porque ele vai fazer você ficar grande no lugar desse. Eu trabalho numa empresa, irmão, eu sou ajudante de caminhão. Eu tenho um carro, eu tenho o meu salário, mas não é o meu salário que comprou o meu carro, porque não dá para pagar com o meu salário comprar um carro, não dá para eu comer do bom e do melhor, não dá para mim viajar como eu viajo tanto. E às vezes eu fico espantado: por que isso? Por que acontece tanta coisa comigo? É a bondade e a misericórdia do Senhor. A primeira mensagem desse culto aqui, a minha primeira mensagem nessa igreja foi a bondade e a misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, que essa palavra ela ficou tão ardente no meu coração, porque a bondade e a misericórdia ela te acompanha em todo o tempo, ainda que você não consegue enxergar que Ele já está do teu lado há tanto tempo, que Ele já fala com tanto tempo. Hoje eu estou vendo um casal ali que casaram, mas como foi a luta, como foi a batalha, mas a bondade, a misericórdia prevalece na vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês vão ser muito felizes, porque tiveram paciência e entenderam que foi um momento difícil, mas chegou a hora de partir o bolo e de comemorar. Essa é a palavra que eu deixo para cada um de nós. E eu preciso encerrar agora, mas mais uma vez, irmão, procura ler a palavra, procura conhecer o teu irmão que está do teu lado. Suicídio, e quem vai te dar autoridade para você convencer ele que a vida é bela, ainda que seja difícil, é o Senhor que vai colocar as palavras na tua vida, para que você dê vida a outras pessoas, para que amanhã ou depois você possa cear com ele na mesa, aquele grande dia. Porque, irmão, lá em Mateus 24 o Senhor falou assim: olha, vai ser minha última ceia, porque eu estarei convosco naquela eternidade. Irmão, participa da Santa Ceia em todo o tempo. Por quê? Porque tem uma promessa na Santa Ceia para você. Aquele grande dia vai chegar e Ele te convida nessa noite. Gostaria que a igreja ficasse de pé, em nome de Jesus. Amém.